Ei, seu velho de merda! Saí daqui da frente do condomínio! Velho, igual você não pode ficar aqui na frente e muito menos usar a frente do condomínio pra almoçar. Vou ter dar 30 segundos pra sair daqui, senão vou um chute em você e estourar essa sua marmitinha na sua cara. O som da bota contra o plástico foi seco, brutal, cortante como um tiro de escopeta rasgando o silêncio pesado da tarde de Imperatriz. Em um segundo, a única refeição daquele idoso estava segura em suas mãos calejadas e trêmulas. No segundo seguinte, o mundo inteiro dele explodiu em câmera lenta. Como se o tempo tivesse decidido desacelerar cruelmente para que cada detalhe daquela humilhação fosse gravado na memória. O arroz branco voou pelo ar, aqueles grãos cozidos com perfeição na madrugada, usando o fogão a lenha, que demorava 40 minutos para aquecer, formaram uma nuvem estranha, quase poética se não fosse trágica. Brilhavam sob o sol cruel e implacável das 2 horas da tarde maranhense. O feijão carioca, aquele caldo grosso e escuro temperado com alho socado no pilão, cebola picada à mão e uma pitada de cominho que dava aquele gosto especial de casa, de lar, de amor materno, manchou o asfalto fervente da Avenida Pedro Neiva, como se fosse sangue arterial derramado numa execução pública medieval, espalhando-se em poças irregulares que imediatamente começaram a evaporar sob o calor infernal de 42 graus Celsius. Um calor que transformava a cidade num forno a céu aberto. A carne de sol, aquele pedaço precioso e raro de proteína que a neta dele, a pequena Mariazinha de apenas 8 anos e meio, tinha separado com tanto cuidado de um pedaço maior que sobrou do almoço especial de domingo. Quando a família toda se reuniu na casa da avó Ana para comemorar o aniversário do tio, caiu direto na terra vermelha e seca do canteiro. Foi imediatamente coberta pela poeira característica do solo argiloso maranhense. Aquela poeira que gruda, que mancha, que não sai mais. O ovo frito, com a gema ainda mole do jeito que o seu Raimundo gostava, com as bordas crocantes, douradas na banha de porco, rolou para debaixo de um arbusto seco e sem flores, desaparecendo como se nunca tivesse existido. Seu Raimundo ficou completamente paralisado, congelado no tempo e no espaço como uma estátua de sal. As mãos vazias ainda faziam o gesto automático de segurar algo que já não existia mais. Os dedos curvados no formato fantasma da marmita que segundos antes estava ali real, tangível. Salvadora, o garfo de metal barato, caiu no meio-fio. Daqueles que vem em kit promocional de 6 peças por R$ 9,90 no supermercado Mateus. Um tilintar patético e melancólico que ninguém ouviu, abafado completamente pelo barulho ensurdecedor dos carros de luxo que passavam na avenida. Sem desacelerar, sem olhar, sem se importar minimamente com a tragédia pessoal microscópica daquele homem invisível aos olhos da sociedade. O suor escorria pelo rosto profundamente enrugado dele, cortando as marcas de expressão profundas, como vales secos no sertão durante a estiagem, deixando trilhas brilhantes e salgadas na pele morena e queimada. Queimada por décadas consecutivas de exposição ao sol inclemente do Maranhão. Seu Raimundo Nonato da Silva tinha 65 anos completos no RG, mas o corpo dele aparentava facilmente 80. As costas permanentemente curvadas de quem carregou peso demais durante tempo demais. As mãos calejadas, deformadas e retorcidas pela artrite reumatoide que vinha piorando assustadoramente a cada inverno maranhense. Os joelhos inchados e roxos que estalavam audivelmente a cada movimento, como galhos secos quebrando, os pés cheios de calos e rachaduras fundas que sangravam, quando ele andava descalço em casa. Ele não era um entregador de aplicativo por escolha ou vocação. Ele era um sobrevivente por pura e desesperada necessidade. Depois de 32 anos trabalhando em construção civil, carregando sacos de cimento Portland de 50 quilos nas costas encurvadas, subindo andaimes enferrujados e bambus sem nenhum equipamento de segurança, misturando concreto, com pá sob o sol a pino, respirando poeira tóxica de cimento e cal que destruiu lentamente os pulmões dele, causando uma bronquite crônica que chiava no peito toda a madrugada. O seu Raimundo foi descartado pelo mercado de trabalho, como se fosse um prego enferrujado que não serve mais para nada. As empresas não queriam mais contratar um pedreiro velho, lento, doente, que precisava de pausas frequentes, que não conseguia mais subir escadas com agilidade aos 60 anos. Ele foi demitido pela última vez. Não encontrou mais trabalho. A aposentadoria que ele recebia do Instituto Nacional de Seguro Social
era de um salário mínimo e R$62, valor que mal pagava o aluguel da casa de 2 cômodos no bairro da Caema, uma das regiões mais pobres e esquecidas de Imperatriz. Então ele teve que se reinventar, comprou com o dinheiro de uma indenização miserável uma bicicleta barra forte de segunda mão e começou a fazer entregas de comida, documentos, pequenos pacotes, qualquer coisa que alguém precisasse transportar de um lado para outro da cidade. Ele não tinha smartphone para trabalhar em aplicativos modernos. Ele tinha um celular Nokia antigo, com teclas, que só servia para fazer ligações e receber mensagens de texto. Ele trabalhava no boca a boca, com cartõezinhos impressos que ele distribuía em padarias e farmácias. Eu avisei: para você sair da minha calçada, seu miserável nojento. A voz do supervisor Bragança explodiu como um trovão, rachando o céu de uma tempestade apocalíptica. O homem era uma torre de músculos, intimidação e arrogância condensada. Ele tinha exatamente 1,93 m de altura, medidos descalço. Pesava 104 quilos de massa muscular construída religiosamente em academias caras, que cobravam mensalidades de R$350. Tinha a voz naturalmente grave e autoritária de quem foi treinado profissionalmente em cursos de segurança, para intimidar, para dominar, para controlar pessoas com a presença física e vocal. Ele estava parado estrategicamente na sombra fresca da guarita blindada do condomínio residencial Royal Garden, o complexo residencial mais caro e socialmente mais excludente de toda a cidade de Imperatriz, com apartamentos que custavam facilmente mais de R$1,5 milhão, onde moravam desembargadores aposentados, empresários poderosos do agronegócio, que possuíam milhares de hectares de fazendas de soja no interior profundo do estado, donos de redes de lojas, políticos, influentes, médicos, cirurgiões bem-sucedidos. Bragança usava um uniforme tático completamente preto, que parecia ter saído de um filme de ação americano. Não era um uniforme comum de segurança predial. Era um traje de intervenção tática militar, feito de tecido anti-chama importado da China. Botas militares cano alto de couro italiano, que custavam sozinhas mais de R$1.200. Óculos escuros espelhados da marca norte-americana Oakley, modelo Holbrook, no valor de R$700, um colete à prova de balas, nível 3, aqui pesava 6,5 kg, cacetete retrátil extensível de titânio, pendurado estrategicamente no cinto tático, junto com algemas de aço inoxidável, spray de pimenta concentrado de alcance de 5 metros, radiocomunicador digital, criptografado Motorola e uma arma de eletrochoque capaz de mobilizar uma pessoa com 50.000 volts. Bragança não era apenas mais um segurança comum. Ele se considerava, ele se achava, ele se enxergava como um general de guerra, protegendo o território sagrado contra a invasão ameaçadora dos indesejados, dos sujos, dos pobres, da gentalha que ele desprezava do fundo da alma. Bragança ajeitou os óculos escuros com o dedo indicador direito, um gesto mecânico e compulsivo que ele repetia obsessivamente, de 3 em 3 minutos, para passar autoridade, para parecer mais intimidador, mais profissional, mais perigoso. Ele caminhou lentamente até a beirada da calçada, invadindo deliberadamente o espaço pessoal do seu Raimundo com a mesma naturalidade despreocupada de quem espanta um cachorro de rua sarnento que estava cheirando o lixo. Isso aqui é o Royal Garden, velho surdo. Você sabe ler português ou a sua geração só aprendeu a assinar o nome com X? Ali naquela placa enorme de alumínio, bem grande para até cego enxergar, tá escrito com todas as letras: propriedade privada, proibido estacionar, proibido permanência de vendedores ambulantes, proibido permanência prolongada de pessoas não autorizadas previamente pela administração do condomínio. Você acha que essas regras civilizadas não valem para você? Você acha que pode simplesmente parar essa bicicleta podre caindo aos pedaços enferrujados, sentar o seu traseiro sujo no maio-fio da calçada privada e fazer um piquenique vagabundo como se estivesse na varanda da casa da sua mãe lá na favela? Acorda pra realidade, velho. Isso aqui era nobre premium ventilada. 1 metro quadrado dessa calçada que você tá sujando com a sua presença vale mais do que a sua casa inteira, a casa dos seus vizinhos e provavelmente a soma de tudo o que você ganhou na vida inteira. A voz do segurança estava deliberadamente e carregada de um veneno socioeconômico específico. Aquele desprezo de classe profundamente enraizado, que não precisa de xingamentos vulgares para humilhar psicologicamente, que usa sutilmente a comparação econômica como arma branca afiada, para cortar metodicamente a dignidade de quem já não tem absolutamente mais nada material
a perder nesta vida. Ele mencionou a palavra favela de propósito, sabendo exatamente o efeito psicológico devastador que aquela palavra teria, mastigando cada sílaba com prazer sádico. Ele estava se referindo ao bairro da Caema sem nomear diretamente. Todo mundo em Imperatriz sabia que Caema era sinônimo local de pobreza extrema, onde as casas eram construídas de tijolo cerâmico aparente, sem reboco nem pintura, onde as ruas eram de terra batida vermelha, que viravam atoleiros intransitáveis de barro grudento nos dias de chuva torrencial, onde as crianças descalças brincavam perigosamente entre esgoto podre a céu aberto e montanhas de lixo doméstico acumulado, porque a prefeitura municipal, convenientemente, esquecia que aquela parte geograficamente periférica da cidade também pagava impostos, mesmo que fossem impostos simbolicamente miseráveis de quem sobrevivia com um salário mínimo federal ou frequentemente menos. Mas doutor, a voz do seu Raimundo saiu completamente falhada, quebrada, pateticamente no meio pela emoção incontrolável, pela desidratação severa, pela fome agressiva que fazia o estômago dele contrair dolorosamente como se tivesse uma pedra pontiaguda cortando as paredes internas. Ele tentou inutilmente engolir saliva para umedecer minimamente a garganta ressecada, mas a boca estava completamente seca, áspera como lixa grossa de marcenaria. Eu só parei aqui, na sombra generosa da mangueira, por um minuto rápido. A fraqueza bateu muito forte. Eu tô pedalando essa bicicleta pesada desde as 5 horas da manhã, sem parar. Já fiz 23 entregas espalhadas. Ainda faltam 8 para completar. Eu não tinha nenhum outro lugar na cidade inteira para parar e comer. O sol de hoje tá literalmente rachando a cabeça. Eu juro pela alma da minha falecida esposa que já vou embora imediatamente. Só me deixa terminar. Dê comer a um, por favor, por caridade cristã. A súplica dele era desesperadamente honesta, vulnerável, completamente nua de qualquer orgulho, né? Não tinha pretensão ali, não tinha arrogância, apenas necessidade humana básica. O seu Raimundo não era daqueles homens orgulhosos e teimosos que preferem morrer lentamente de fome a pedir humildemente ajuda. Ele tinha sido emocionalmente quebrado pela vida o suficiente para saber pragmaticamente que orgulho masculino não enche barriga de neto pequeno. Ele esticou a mão direita ossuda e trêmula, tremendo não apenas pelo esforço físico acumulado, mas principalmente pela hipoglicemia severa que começava a nublar perigosamente a visão periférica dele com manchas pretas dançantes, tentando desesperadamente recolher alguns poucos grãos de arroz que milagrosamente ainda não tinham sido completamente contaminados pela sujeira acumulada da rua. Foi minha netinha querida que preparou essa comida sagrada com tanto carinho imenso. Para eu conseguir aguentar o dia inteiro de trabalho pesado, doutor, ela acordou sozinha às 5:30 da manhã, cozinhou tudo sozinha com aquelas mãozinhas pequenas, queimou o dedinho no fogão, mas não reclamou, e colocou até um bilhetinho colorido dentro da tampa da marmita, dizendo que me ama, com desenhos de coração. Ela tem apenas 8 anos e meio de idade. Ela não entende nada dessas divisões artificiais de rico ou pobre. Ela só queria ingenuamente que o vovô dela não passasse fome trabalhando na rua. A menção emotiva à neta foi a tentativa final e desesperada do velho de apelar pateticamente para a humanidade do segurança, para qualquer resquício microscópico de empatia ou compaixão que pudesse ainda existir. Enterrado profundamente debaixo daquela armadura psicológica de arrogância e poder. Mas humanidade, compaixão e empatia eram sentimentos que Bragança tinha perdido e enterrado há muito tempo atrás, sufocados e mortos debaixo de camadas de ressentimento acumulado, inveja social disfarçada habilmente de superioridade e uma sede doentia, quase sexual, de exercer poder absoluto sobre aqueles que ele categorizava mentalmente como inferiores na hierarquia social. Carinho! Bragança soltou uma gargalhada alta, cruel, desumana, teatral, que ecoou assustadoramente pela rua silenciosa, fazendo uma senhora idosa bem vestida, que passava apressada do outro lado da avenida, apertar instintivamente o passo e desviar covardemente o olhar, fingindo convenientemente que não estava vendo nada daquilo, praticando aquela cegueira seletiva conveniente que a sociedade hipócrita ensina sutilmente
para cidadãos que não querem se envolver pessoalmente com a dor alheia, porque envolvimento cria responsabilidade moral. Isso aqui que tá no chão é lixo orgânico, velho demente. Lixo fedorento de terceira categoria. Olha o cheiro horrível que tá subindo dessa comida azeda de pobre. Tá atraindo nuvens de moscas varejeiras, tá incomodando gravemente os moradores pagantes. A dona Elizabeth Carvalho de Souza, que mora confortavelmente no apartamento número 305, a cobertura duplex, já ligou irritadíssima 3 vezes na guarita, reclamando aos berros que o cheiro nauseante de comida barata, de favelado, estava entrando pela janela panorâmica dela, estragando completamente o apetite refinado dela para o almoço gourmet francês, com caviar importado que a empregada doméstica estava preparando com ingredientes caros. Bragança chutou violentamente o garfo de metal barato do seu Raimundo com a ponta afiada da bota militar, mandando o talher simples, mas essencial, voar num arco baixo até cair tilintando no meio movimentado da Avenida Pedro Neiva, onde um carro sedã de passeio passou por cima sem nem perceber, amassando irreversivelmente o metal fino e transformando aquele objeto humilde, mas funcional, em sucata inútil, completamente inutilizável para tudo o que você está fazendo neste exato momento. E presta atenção total nessa cena que você acabou de ouvir. Para de rolar o feed infinito. Para de checar as notificações do WhatsApp. Esquece o mundo por 30 segundos. Olha bem, com os olhos da alma para o que acabou de acontecer aqui. Um pai de família honesto, um avô trabalhador de 65 anos, está sendo humilhado publicamente e tendo a comida destruída apenas por tentar se alimentar. Se o seu sangue ferveu agora de indignação, se você sentiu um nó apertando dolorosamente na garganta, se você sente nojo profundo de gente covarde que usa 1 miligrama de poder para esmagar trabalhador humilde, eu quero que você faça uma coisa simples agora mesmo. Aperta o botão de gostei, mas não aperta pelo vídeo. Aperta como um protesto simbólico, aperta como um voto moral de que você tá do lado correto. Eu quero ver se esse like passa de 100 mil, eu quero saber quantos brasileiros de bem ainda existem. Deixa o teu like agora, mostra que você não é neutro diante da injustiça. E lixo, meu velho patético, tem que ficar exatamente onde pertence por natureza, no lixo. Bragança continuou, saboreando cada palavra como se fosse uma iguaria rara, sentindo um prazer quase obsceno ao ver o desespero crescendo nos olhos do idoso. Se você não sumir imediatamente daqui com essa bicicleta velha enferrujada em exatamente 10 segundos, se você não tirar essa sua presença nojenta e suja daqui agora mesmo, eu vou passar no rádio comunicador para os outros 5 seguranças que estão de plantão virem aqui e a gente vai te escoltar à força até a delegacia do 14º Distrito Policial. A gente vai apreender judicialmente essa bicicleta como propriedade abandonada em via pública e mandar direto pro ferrovelho do Zé Carlinhos. E aí, como é que você vai trabalhar amanhã? Como é que você vai alimentar essa netinha fofa que você tanto fala e usa para fazer chantagem emocional barata? A ameaça era absolutamente real, concreta, palpável, e os 2 homens ali presentes sabiam perfeitamente disso. Imperatriz, como tantas outras cidades de médio porte espalhadas pelo Brasil profundo, tinha leis municipais e federais que, teoricamente, na letra fria do papel, protegiam todos os cidadãos igualmente, sem distinção de classe, mas que na prática brutal e cotidiana eram aplicadas seletivamente, de acordo com variáveis como a cor da pele no RG, o endereço registrado nos documentos e, principalmente, o valor dos dígitos na conta bancária. Um entregador pobre, preto, suado, encostado na calçada nobre de um condomínio de luxo, era automaticamente visto e categorizado como ameaça em potencial, como mancha visual no cenário urbano, como problema sanitário a ser higienicamente removido com urgência. Já um carro importado alemão de 300 mil reais, estacionado ilegalmente em cima da faixa de pedestres amarela de um hospital público, era paternalisticamente visto como o doutor que está com pressa para salvar vidas, digno de compreensão social e perdão institucional. O seu Raimundo se ajoelhou lentamente no chão fervendo. O asfalto de Imperatriz às 2 horas exatas da tarde de um mês de outubro maranhense, durante o pico do período de seca, que já durava 4 meses consecutivos, sem uma gota de chuva cair do céu, chegava facilmente a uma temperatura superficial de 63 graus Celsius, quente o suficiente para literalmente fritar um ovo cru em 3 minutos. Quente o suficiente para causar queimaduras de 2º grau
na pele humana exposta. O tecido extremamente fino e desgastado da calça jeans puída dele, comprada há 7 anos numa liquidação de brechó por R$12. Não oferecia absolutamente proteção nenhuma contra aquele calor infernal. Ele sentiu a temperatura agressiva atravessando as fibras do tecido, mordendo cruelmente os joelhos já permanentemente machucados e roxos de tanto pedalar em bicicleta sem marcha, subindo ladeiras íngremes da cidade. Mas ele conscientemente ignorou a dor física aguda porque a dor emocional psicológica que rasgava o peito dele era infinitamente maior, mais profunda, mais devastadora. Ele não estava se ajoelhando humildemente para pedir misericórdia, piedosa ao segurança poderoso. Aquele gesto de ir ao chão não era rendição, era sobrevivência. Ele estava se ajoelhando estrategicamente para tentar salvar desesperadamente aquele pedaço solitário de carne de sol que tinha caído mais longe, perto da borda do canteiro seco, relativamente distante da poeira grossa da rua. Se ele conseguisse limpar minimamente aquela carne com a manga da camisa, se ele conseguisse salvar pelo menos aquele único pedaço de proteína, talvez, apenas talvez, ele conseguisse enganar temporariamente o estômago vazio por mais algumas horas de trabalho forçado até finalmente chegar em casa à noite. Ele esticou a mão direita trêmula, aquela mão sofrida e cheia de cicatrizes brancas de décadas consecutivas, carregando tijolos ásperos de cerâmica que ralavam a pele, cimento portland que queima quimicamente a pele exposta, vergalhões, pesados de ferro que cortam profundamente quando escorregam das mãos suadas. A mão tremia visivelmente. Não era apenas a idade avançada cronológica ou a fraqueza física momentânea. Era a humilhação moral. Era o peso psicológico invisível, mas esmagador de estar sendo observado atentamente como um animal selvagem no zoológico. Julgado severamente. Condenado sumariamente, não por algo moralmente errado que ele tivesse feito, mas simplesmente por algo que ele era desde o nascimento pobre, pobre de berço, pobre de certidão, pobre de destino. E foi exatamente nessa hora crucial, nesse momento de vulnerabilidade humana total e absoluta, que a covardia sádica do supervisor Bragança passou deliberadamente de todos os limites aceitáveis da decência humana básica e mergulhou violentamente no território obscuro da pura crueldade gratuita. Ele viu perfeitamente a mão, enrugada do velho, se aproximando lentamente da carne. Ele viu cristalina a esperança frágil brilhando nos olhos cansados e fundos daquele homem destruído. E ao invés de sentir qualquer pena natural, ao invés de recuar, envergonhado, ao invés de simplesmente permitir que o idoso pegasse aquele pedaço miserável de comida e fosse finalmente embora em paz, Bragança tomou uma decisão consciente, deliberada, calculada. Ele decidiu ativamente destruir até aquela última migalha microscópica de esperança que ainda restava. Ele deu 2 passos largos e firmes, avançando como um predador que encurrala a presa ferida, e pisou com força brutal, com precisão cirúrgica ensaiada, com a sola grossa e dura da bota militar de couro italiano, curtido exatamente em cima dos dedos frágeis do seu Raimundo, esmagando metodicamente a mão do idoso contra o concreto áspero da calçada. O peso total de 104 quilos de músculos hipertrofiados e maldade condensada concentrado intencionalmente em uma área pequena de contato. O som do impacto foi abafado, surdo, mas o grito agudo de dor do seu Raimundo definitivamente não foi abafado. O grito saiu completamente involuntário, visceral e primitivo, um som animal que ele tentou desesperadamente segurar na garganta, porque homens da geração dele, homens nascidos em 1960 no interior esquecido do Maranhão, foram culturalmente ensinados desde a infância que demonstrar dor publicamente é sinal vergonhoso de fraqueza masculina, mas o corpo dele não conseguiu obedecer ao comando mental. A dor era simplesmente insuportável, transcendental. Ele sentiu os ossos dos dedos médio e indicador protestando perigosamente sob o peso esmagador. Sentiu a pele sendo prensada brutalmente. Sentiu a humilhação física somando com a humilhação moral até formar uma combinação explosiva letal que fez lágrimas grossas e quentes brotarem incontrolavelmente dos olhos dele. Lágrimas que ele tentou inutilmente esconder, virando rapidamente o rosto machucado para o lado. Para que o segurança sádico não visse, para que o mundo indiferente não testemunhasse um velho de 65 anos chorando pateticamente na rua como uma criança abandonada, o seu Raimundo puxou a mão machucada para perto do corpo, segurando os dedos doloridos e latejantes contra o peito magro, como se fosse proteger carinhosamente um passarinho ferido com a asa quebrada.
Ele olhou para cima, para o rosto do segurança gigante, com aqueles olhos fundos e vermelhos que já tinham testemunhado sofrimento demais, que já tinham chorado perda demais, mas que ainda guardavam teimosamente um pingo irracional de fé na humanidade. Mesmo que essa fé frágil estivesse pendurada perigosamente por um fio de linha fino prestes a se romper definitivamente. Deus está vendo tudo isso que o Senhor está fazendo comigo, moço. Ele sussurrou baixinho, quase sem voz audível, as cordas vocais falhando. Tudo o que a gente faz de mal para os outros, tudo o que a gente planta de ruindade nessa vida, a gente colhe em dobro mais tarde. O mundo gira, meu filho. Ele gira sem parar. Hoje eu tô aqui embaixo, humilhado no chão quente. Amanhã você vai estar apodrecendo no caixão barato, velho gagá. Senil Bragança completou a frase com um sorriso sádico e largo, curvando os lábios carnudos para cima num gesto facial que tinha absolutamente tudo de malícia pura e absolutamente nada de alegria verdadeira. E para imediatamente, com essa conversa cansativa de Deus e de mundo que gira, isso é papo de crente fracassado que não tem mais nada na vida e se agarra em religião como muleta emocional. Aqui nessa calçada, quem manda sou eu e somente eu. Eu sou a lei. Eu sou o juiz supremo e eu sou o carrasco executor. Esse pedaço retangular de calçada de 3 metros de largura aqui é o meu reino absoluto. E no meu reino particular, eu decido soberanamente quem fica e quem sai, quem come e quem passa fome, quem vive e quem morre. Agora cata esses restos nojentos de lixo orgânico do meu chão limpo, antes que eu perca completamente a paciência que ainda me resta e chame a polícia militar pelo rádio para te levar algemado e preso por perturbação da ordem pública. Vadiagem criminosa e desacato direto à autoridade constituída. Vadiagem, a palavra soou como um tapa de mão aberta na cara enrugada do seu Raimundo. Ele que tinha trabalhado honestamente desde os 9 anos de idade, quando foi obrigado a abandonar a escola no 3º ano do ensino fundamental para ajudar o pai doente na roça, que nunca tinha roubado sequer um centavo de ninguém durante toda a vida inteira, que criou um filho sozinho e sem a ajuda de ninguém depois que a esposa amada morreu prematuramente de câncer no útero, sem conseguir tratamento adequado, porque o SUS não tinha vaga disponível e o hospital particular cobrava valores astronômicos impossíveis, sendo agora chamado publicamente de vadio. A injustiça absurda da acusação. Falsa doeu muito mais profundamente do que o pisão físico na mão. Carros continuavam passando ininterruptamente na avenida. Carros importados em blindados, SUVs gigantescos, sedãs alemães com motor 6 cilindros, todas com ar-condicionado digital ligado no máximo na temperatura de 16 graus. Enquanto lá fora, separado apenas por vidros polarizados, um ser humano suava, sangrava e sofria sob 42 graus. Os vidros eram escuros, espelhados, fumê, impedindo completamente qualquer contato visual direto entre os dois mundos paralelos que nunca se tocam. O mundo climatizado de dentro, perfumado com aromatizantes importados, protegido por airbags e blindagem. E o mundo hostil de fora quente em surra violentam cruel darwinista. As pessoas que passavam confortavelmente dentro daqueles carros de luxo viam a cena dramática. É absolutamente óbvio que viam, os olhos captavam as imagens, mas conscientemente olhavam para o outro lado da avenida, para a tela iluminada do celular, para o painel digital do carro, para qualquer lugar conveniente que não fosse aquela cena profundamente desconfortável de injustiça social, em alta definição, acontecendo a apenas 2 metros de distância física. Porque reconhecer conscientemente a injustiça obriga moralmente a pessoa a fazer uma escolha binária desconfortável, ou ela intervém ativamente e se torna a parte corajosa da solução do problema, ou ela ignora covardemente e se torna automaticamente cúmplice silenciosa da opressão. E a maioria esmagadora das pessoas, confortavelmente acostumadas ao colchão macio da neutralidade conveniente, escolhe invariavelmente a segunda opção mais fácil. Mas nem todos os carros que passavam naquela tarde eram moralmente neutros e omissos. A exatamente 412 metros dali, descendo a Avenida Pedro Neiva em velocidade moderada em direção ao condomínio, vinha um veículo que não era apenas mais um carro. Era uma declaração ambulante de poder financeiro, sucesso profissional e status social. Uma Toyota Hilux SW4 da Imanda, ano 2025, 0 km. Na cor preta metálica que brilhava como espelho polido, mesmo sob a camada fina de poeira vermelha das ruas de Imperatriz. Vidros
completamente escuros, com película de proteção solar, blindagem certificada nível 3, capaz de resistir a disparos de pistola .40, rodas esportivas cromadas de 22 polegadas com pneus Pirelli Scorpion, faróis e LED que pareciam olhos ameaçadores de predador noturno, uma grade frontal imponente e agressiva, com um emblema prateado da Toyota reluzindo sob o sol. O ronco característico do motor V6 Turbo de 204 cavalos de potência era absolutamente inconfundível para qualquer conhecedor. Aquele som gutural e grave que fazia o chão de asfalto tremer levemente, que fazia pedestres olharem instintivamente para trás, para identificar visualmente quem era o dono poderoso daquela máquina de guerra urbana. Ao volante da caminhonete luxuosa estava o Dr. Davi Mendes Alcântara Jr., 34 anos, recém-completados, advogado criminalista renomado com escritório próprio, bem localizado no centro comercial de Imperatriz, com uma sala ampla no 12º andar de um edifício corporativo, especializado profissionalmente em defesa judicial de grandes empresas multinacionais e casos criminais complexos de grande repercussão midiática. Ele usava uma camisa social azul clara de linho egípcio de alta qualidade, sem gravata porque o calor sufocante maranhense não perdoava nem os mais elegantes. As mangas cuidadosamente dobradas até os cotovelos revelando braços definidos e bronzeados de quem frequentava religiosamente a academia de musculação 5 vezes por semana e jogava tênis aos sábados. O cabelo castanho escuro estava penteado impecavelmente para trás com gel fixador importado. Os olhos verdes penetrantes herdados geneticamente da avó materna portuguesa estavam protegidos por óculos de sol, Ray-Ban Aviator originais de R$600, e o rosto estava visivelmente tenso, com as mandíbulas cerradas. Ele vinha de uma audiência judicial extremamente difícil e desgastante no Fórum da Comarca, um caso pesado de homicídio doloso qualificado que ele estava defendendo contra um promotor agressivo e estava mental e emocionalmente exausto. Ele só queria desesperadamente chegar em casa, tomar um banho gelado de 15 minutos, almoçar alguma coisa leve preparada pela empregada e talvez tirar uma soneca reparadora de meia hora antes de revisar meticulosamente os documentos técnicos do próximo caso. O Dr. Davi estava a exatamente 287 metros do condomínio quando o smartphone dele vibrou. Insistentemente, ele olhou rapidamente de relance para a tela touchscreen integrada ao painel multimídia. Era a filha dele, a pequena Mariazinha. Ele apertou o botão no volante multifuncional para atender automaticamente via Bluetooth. Oi, minha princesa linda, o papai tá quase chegando aí. A voz da menina do outro lado da linha estava visivelmente chorosa, trêmula, embargada de emoção. Papai, o vovô Raimundo não atendeu o telefone celular dele ainda. Eu já liguei mais de 5 vezes seguidas. Ele sempre atende rapidinho quando eu ligo. Sempre. Eu tô com muito medo que ele tenha passado mal no sol quente ou caído da bicicleta. A vovó Ana disse que ele saiu de bicicleta desde as 5:30 da manhã e ainda não voltou para almoçar. Ele nunca atrasa. O coração do Dr. Davi apertou ligeiramente, mas ele forçou a voz calma para não preocupar a filha. Calma, minha filha querida. O vovô deve estar fazendo alguma entrega demorada longe. Você sabe como é. Quando ele está pedalando concentrado no trânsito, não escuta o celular tocar. Daqui a pouco, com certeza, ele liga de volta. Mas, papai... Eu coloquei um bilhete desenhado na marmita dele hoje de manhã, bem cedinho. Desenhei um coração vermelho e escrevi que amo ele. Será que ele viu? Será que ele gostou do desenho? Com certeza absoluta ele viu e amou de todo o coração. Minha filha, ele deve estar guardando o bilhete dobradinho no bolso da camisa, pertinho do coração do lado esquerdo, que é exatamente onde ele sempre guarda as coisas importantes. O Dr. Davi desligou o telefone com um sorriso saudoso. O seu Raimundo não era apenas o pai biológico dele, era o herói absoluto dele. O homem que tinha trabalhado durante 32 anos consecutivos em construção civil pesada, carregando sacos de cimento de 50 quilos, nas costas desde o amanhecer até o anoitecer, subindo andaimes metálicos enferrujados e perigosamente bambus, sem nenhum equipamento básico de segurança, misturando toneladas de concreto com pá sob o sol inclemente a pino, respirando diariamente poeira tóxica de cimento e cal que destruiu irreversivelmente os pulmões dele, causando uma bronquite crônica obstrutiva que chiava assustadoramente no peito toda madrugada, tudo para pagar mensalmente a escola particular, cara. E depois, a faculdade de Direito do filho único. O seu Raimundo nunca reclamou uma única vez, nunca disse que estava cansado ou doente, nunca pediu absolutamente nada em troca. Ele apenas trabalhava diariamente
completamente em silêncio estoico, com dignidade inabalável, com amor incondicional. Foi quando o Dr. Davi estava a exatamente 153 metros do condomínio, que ele finalmente viu a cena que mudaria tudo. Primeiro ele viu a bicicleta velha e familiar encostada no poste de iluminação pública, reconheceu imediatamente. Era a barra forte e enferrujada do pai. O coração dele apertou violentamente no peito. Depois ele viu o supervisor Bragança, em pé, arrogante, poderoso. E então, no chão, ajoelhado, humilhado, ele viu uma figura curvada, com a cabeça baixa. Ele viu a camisa xadrez puída e conhecida. Viu o chapéu velho de palha rasgado. Era seu pai. Seu herói estava no chão. Algo quebrou dentro do Dr. Davi naquele momento. Não foi raiva comum, foi fúria primitiva, ancestral, justiceira. Você não tem ideia. Não tem a menor noção do tamanho da tempestade apocalíptica que está prestes a cair sobre a cabeça desse supervisor arrogante. O Dr. Davi é conhecido e temido em toda Imperatriz por ser o advogado mais implacável, mais cruel, mais vingativo com qualquer um que ouse tocar na família dele. Ele não vai simplesmente demitir esse homem, ele não vai apenas processar civilmente. O que ele vai fazer cientificamente nos próximos minutos vai entrar para a história oral da cidade. Vai ser contado, recontado, compartilhado, viralizado. Se você quer ver a justiça sendo feita na prática real, se você quer ver o arrogante caindo violentamente do cavalo de uma forma cinematográfica que você nunca vai esquecer, confere agora se você está inscrito no canal. Clica no botão vermelho de inscrever-se porque eu só vou mostrar o final completo e satisfatório dessa vingança calculada para quem for inscrito da família. Ativa o sino de notificações também. Histórias assim não se encontram em qualquer lugar. Se inscreve agora, não perde. O show da justiça vai começar. O Dr. Davi não pensou duas vezes, não calculou riscos, não ponderou consequências jurídicas. O cérebro racional dele simplesmente desligou e o instinto protetor primitivo assumiu o controle total. Ele pisou fundo no acelerador, a Lexus W4 rugiu como um animal selvagem acordando de um sono profundo. O motor V6 Turbo passou de 2.000 rotações por minuto para 5.800 instantaneamente. A caminhonete saltou para frente com uma violência que fez os pneus Pirelli cantarem no asfalto quente, deixando marcas pretas de borracha queimada no chão. Ele não diminuiu a velocidade na lombada redutora obrigatória que ficava a 20 metros do condomínio. A Elex atingiu a lombada a 110 km por hora. As quatro rodas saíram completamente do chão por quase 2 segundos inteiros. A suspensão independente gemeu alto protestando contra um impacto brutal. As molas telescópicas comprimindo até o limite máximo da capacidade. Quando a caminhonete aterrissou violentamente do outro lado, o impacto sacudiu todo o chassi reforçado. O sistema de som premium desligou sozinho com o choque. O retrovisor interno vibrou tanto que saiu do lugar. Mas o Dr. Davi não diminuiu. Ele acelerou ainda mais, 80 metros, 60 metros, 40 metros... Ele via tudo em câmera lenta cinematográfica agora. Cada detalhe gravado na retina em alta definição. O pai ajoelhado no chão como um mendigo. O segurança em pé como um algoz. A comida espalhada como evidência de um crime 20 metros. 10 metros, ele pisou fundo no freio. Mas não completamente, ele queria parar perto, muito perto, perigosamente perto. A Ilex derrapou lateralmente, as rodas traseiras perdendo aderência, fazendo o veículo de 2,5 toneladas deslizar descontroladamente em um ângulo de 45 graus. A caminhonete subiu na calçada do condomínio cantando pneu, um som agudo e estridente que fez cachorros do bairro inteiro começarem a latir, assustados. Ela parou atravessada, bloqueando completamente a entrada e a saída da garagem, a menos de 2,30 metros de onde o seu Raimundo estava ajoelhado, tão perto que o calor do motor superaquecido bateu como uma onda de ar quente no rosto do segurança Bragança. Uma nuvem densa de poeira vermelha levantou, cobrindo tudo como se fosse um efeito especial de filme de ação. A poeira envolveu o Bragança completamente, entrando pelos olhos, pelo nariz, pela boca. Ele engasgou
cuspiu, cobriu o rosto com o braço instintivamente. Quando a poeira começou a baixar lentamente, ele viu a caminhonete preta gigantesca parada a centímetros dele, ainda com o motor ligado, roncando ameaçadoramente, vibrando, pulsando como um coração raivoso. Bragança reconheceu. O veículo imediatamente era impossível não reconhecer. Aquela Hilux específica era famosa no condomínio. Todos os seguranças sabiam de quem era. Era o carro do apartamento cobertura. O apartamento mais caro do edifício todo. O apartamento número 501, que ocupava todo o último andar, com 420 metros quadrados de área útil. Era o carro do Dr. Davi Mendes Alcântara, o advogado, o homem que pagava um condomínio mensal de R$ 3.800, o homem que tinha um quadro emoldurado na parede da guarita com os dizeres: síndico honorário, maior contribuinte, o homem intocável. O rosto do Bragança mudou instantaneamente de expressão, como um ator trocando de máscara no teatro. A arrogância evaporou, o sorriso sádico derreteu. Os ombros curvaram ligeiramente para frente em postura submissa automática. Ele ajeitou o boné rapidamente, limpou a poeira da farda com tapinhas nervosos, escondeu o cacetete atrás das costas e forçou um sorriso profissional, serviu no rosto. Aquele sorriso falso e artificial que os oprimidos aprendem a fazer para os opressores. E que os opressores aprendem a fazer para quem tem mais dinheiro na hierarquia social. Ele deu 2 passos rápidos em direção ao carro, abrindo os braços em um gesto exagerado de boas-vindas. Boa tarde, Dr. Davi. A voz dele mudou completamente de tom, de textura, de intenção. Não era mais a voz grossa e autoritária que ele usou com o seu Raimundo. Era uma voz fina, aguda, obsequiosa tia D, servilismo patético. Seja muito bem-vindo de volta, doutor. Desculpa imensamente a bagunça aqui na frente da portaria. Já tô resolvendo. É que esses mendigos, o senhor sabe como são, teimosos, não respeitam propriedade privada, acham que podem fazer piquenique em qualquer lugar. Ele não conseguiu terminar a frase explanatória. A porta do motorista da Hilux não abriu. Ela foi explodida, chutada de dentro para fora com uma força tão brutal que a dobradiça superior emitiu um som metálico de protesto agudo. Um rangido fino, como unha arranhando o quadro negro. E quem saiu de dentro daquela cabine climatizada não era o Dr. Davi, calmo e controlado do escritório de advocacia. Não era o advogado eloquente e racional das audiências judiciais, não era. O pai paciente e carinhoso de casa. Era um homem transfigurado pela fúria. A camisa social de linho estava completamente encharcada de suor, grudada no peito, manchada de transpiração nas axilas. O rosto estava vermelho intenso, quase roxo, as veias das têmporas saltadas e pulsando visivelmente. Os olhos verdes, que normalmente eram calmos, agora pareciam 2 pedaços de gelo pegando fogo. Os punhos cerrados tão forte que os nós dos dedos estavam completamente brancos. As unhas cravadas nas palmas das mãos. Ele não olhou para o Bragança. Sequer registrou a existência do segurança naquele primeiro momento. Para ele, Bragança era menos que ar, menos que poeira, menos que nada. Toda a atenção dele, toda a concentração dele e toda a alma dele estava focada no homem no chão. O Dr. Davi correu, não andou rápido, correu. Ele atravessou 6 metros de distância em menos de 2 segundos. Tropeçou no maio-fio, mas não caiu e se jogou de joelhos no asfalto fervente ao lado do seu Raimundo, sem se importar nem por 1 milissegundo que a calça de linho bege de alfaiataria italiana de R$ 1.200 ficasse suja, rasgada, arruinada irreversivelmente. Pai, a palavra saiu como um grito de guerra, como um berro de dor, como um uivo de animal ferido. Pelo amor de Deus, pai, o que fizeram com o senhor? Fala comigo, o senhor está sangrando? Tá machucado? Quem foi? Quem ousou? Quem teve a coragem de encostar a mão no senhor? O Dr. Davi abraçou o velho com desespero, com uma força que parecia querer fundir os 2 corpos em um só. Sem se importar absolutamente que a camisa de linho de R$900 ficasse suja de poeira vermelha, de suor, de sangue seco, de arroz, de feijão, de óleo. Ele segurou o rosto enrugado e barbudo do pai com as 2 mãos, girando a cabeça dele delicadamente para os lados, examinando com os olhos de águia, procurando por ferimentos visíveis.
por hematomas, por cortes, né, por sinais de agressão física. E então ele viu os dedos inchados e roxos da mão direita, viu a pele esfolada dos nós dos dedos, viu a marca clara, inconfundível, inequívoca, da sola de uma bota impressa na pele, como se fosse um carimbo de crueldade. Viu o arroz espalhado em um raio de 3 metros. Viu a marmita de plástico transparente, quebrada ao meio. Viu, e isso foi como uma facada no coração, o bilhete colorido da Mariazinha, sujo, molhado, amassado, rasgado na borda, caído perto do esgoto. A palavra pai ecoou na cabeça do supervisor Bragança como um trovão apocalíptico, anunciando o fim dos tempos. Ele sentiu as pernas perderem completamente a firmeza, os músculos das coxas virando gelatina instantaneamente. O sorriso servil morreu tão rápido que parecia que alguém tinha apertado um interruptor. A cor do rosto dele drenou completamente, o sangue fugindo da superfície da pele tão rápido que ele literalmente ficou da cor de um cadáver. Um cinza esverdeado doentio. Os olhos arregalaram em pânico puro. A boca abriu e fechou 3 vezes seguidas sem produzir som algum, como um peixe fora d'água agonizando na praia. As mãos começaram a tremer visivelmente. Ele tentou formular uma frase, tentou articular uma palavra, tentou produzir qualquer som de defesa, mas a língua estava completamente travada, inchada, pesada como chumbo derretido dentro da boca seca. Pai, o entregador de bicicleta barra forte, o mendigo, o vagabundo, o lixo humano, o obstáculo visual, era o pai do Dr. Davi Mendes Alcântara, era o pai do advogado criminalista mais temido e respeitado de Imperatriz. Era o pai do homem que almoçava regularmente com o desembargador federal. Era o pai do homem que tinha salvado da cadeia o vice-prefeito acusado de corrupção. Era o pai do homem que tinha conexões políticas poderosas em Brasília. Era o pai do homem que com uma única ligação telefônica estratégica poderia destruir carreiras, arruinar reputações, acabar com vidas profissionais inteiras. O mundo de Bragança não apenas desabou, ele implodiu, desintegrou, virou pó fino. Meu filho, calma. A voz do seu Raimundo saiu fraca, rouca, mas com aquela serenidade estoica característica dele. Eu tô bem, foi só um mal-entendido, bobo. Eu caí sozinho. As pernas falharam no calor. Não foi culpado de ninguém, não. Mentira piroça, mentira de pai que tenta proteger o filho até da própria raiva justiceira. Mas o doutor Davi não era burro, não era ingênuo. Ele tinha passado 10 anos da vida dentro de tribunais, ouvindo mentiras, detectando inconsistências, lendo microexpressões faciais. Ele sabia quando alguém estava mentindo. E ele sabia que o pai estava mentindo agora. Ele olhou para a mão machucada. A marca era fresca, recente, clara. Olhou para o arroz espalhado em um padrão de explosão que indicava impacto violento. Olhou para o garfo de metal amassado no meio da rua. Olhou para a marmita partida ao meio. Então, finalmente, lentamente, ele levantou a cabeça e olhou para o Bragança. O olhar que o Dr. Davi lançou para o segurança naquele momento não era humano, era predatório. Era o olhar que um leão lança para a hiena que ousou atacar o filhote dele. Não tinha raiva comum ali, era algo mais profundo, mais primitivo, mais perigoso. Era ódio frio, calculado, cirúrgico. Você. A palavra saiu baixa. Quase um sussurro, mas carregada de uma intensidade que fez o ar ao redor parecer vibrar. Foi você que fez isso com meu pai? Bragança tentou recuar, mas as pernas não obedeceram. Ele estava paralisado pelo medo, como um coelho, hipnotizado pelos faróis de um caminhão na estrada à noite. Dr. Davi, eu imploro, eu juro, eu não sabia. Ele começou a gaguejar, a voz subindo 3 tons acima do normal, beirando o falsete de pânico. Pelo amor de Deus, eu tenho família, tenho 2 filhos pequenos, minha mulher tá grávida de 6 meses. Eu juro pela alma da minha mãe morta que foi um acidente. Ele se jogou. É golpe, doutor, esses velhos fazem isso. Se jogam na frente da gente pra extorquir dinheiro. Errado, completamente errado. Acusar a vítima é o último refúgio desesperado do culpado sem defesa. O Dr. Davi não gritou, não xingou, não ameaçou com palavras explosivas. Ele apenas caminhou lentamente até o segurança. Cada passo medido, calculado, ameaçador, invadindo progressivamente o espaço pessoal dele, encurralando o homem contra a parede branca da guarita blindada. Ele falava baixo, num tom controlado que obrigava o Bragança a prender a respiração para conseguir ouvir. E esse controle absoluto na fúria era infinitamente mais assustador do que qualquer grito descontrolado. Você disse que ele se jogou? O advogado perguntou com uma calma gélida, quase educada. Você tá me dizendo que meu pai, um homem de 65 anos com artrite avançada nos joelhos, decidiu se jogar no chão quente
e destruir a própria comida por diversão. Exatamente. Bragança agarrou a mentira como se fosse uma tábua de salvação num naufrágio. Ele veio cambaleando, se jogou na minha bota, derrubou a comida de propósito para sujar meu uniforme. Eu sou a vítima aqui, doutor? Eu estava apenas cumprindo o regulamento do condomínio sobre permanência de não moradores. O doutor Davi sorriu. Um sorriso pequeno, fino, completamente desprovido de humor ou calor. Era o sorriso de um predador que acabou de ver a presa cair na armadilha. Ele tirou o smartphone do bolso da calça com uma calma deliberada. Um iPhone 15 Pro Max de última geração. Desbloqueou com reconhecimento facial, abriu o aplicativo de segurança do condomínio, digitou a senha de administrador que só 3 pessoas tinham acesso. Ele, o síndico e o gerente predial. O sistema carregou em menos de 3 segundos. Ele selecionou câmera 04, externa, portaria principal, voltou o horário exato, 14 horas e 11 minutos, deu play. A tela pequena mostrou tudo em alta definição, 4000 com áudio estéreo. Claro, o chute, a comida voando, a risada cruel, o seu miserável, o pisão na mão, tudo, cada segundo de crueldade documentado digitalmente, carimbado com data, hora, coordenadas GPS, Bragança. Você trabalha aqui há quanto tempo exatamente? O Dr. Davi perguntou sem tirar os olhos da tela. 4 anos e 7 meses. Doutor, a voz saiu num fio patético de esperança. Sempre fui funcionário exemplar, nunca tive reclamação. 4 anos e 7 meses. O advogado repetiu, saboreando as palavras. E em 4 anos você esqueceu que a câmera número 4 tem resolução 4000, zoom de 15 vezes, captação de áudio direcional de alta fidelidade e gravação em nuvem com backup triplo redundante. Ele virou a tela do celular para o rosto pálido do segurança. Lá estava, cristalino, irrefutável, incontestável. A verdade gravada em pixels e decibéis. Você mentiu pra mim, Bragança. Você agrediu meu pai. Você destruiu a comida que minha filha de 8 anos preparou com as mãozinhas dela. Você pisou na mão de um idoso trabalhador. E agora você ainda teve a audácia, a coragem suicida de tentar me manipular, culpando a vítima. O Dr. Davi respirou fundo, guardou o celular, cruzou os braços e falou com uma frieza que fazia o calor de 40 graus parecer inverno siberiano. Você conhece a Lei 11.705 de 2020, Bragança? A lei que transforma a agressão contra idoso em crime hediondo, com pena de 2 a 8 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, sem direito à fiança? Eu defendo essa lei no tribunal. Eu ajudei a redigir o projeto. Eu sei cada vírgula. E olhando para esse vídeo, eu vejo facilmente 5 anos de cadeia para você. 5 anos longe dos seus filhos. 5 anos comendo comida de bandeja igual você chutou a do meu pai. Não, Bragança caiu de joelhos no chão, literalmente caiu. As pernas não sustentaram mais o peso do corpo e da culpa. Doutor, por favor, eu erro. Eu sou um monstro, mas não me manda pra cadeia. Me perdoa. Me deixa pedir perdão pro seu pai. Me dá uma chance, agora eu vou te fazer uma pergunta muito simples, Bragança. E você tem exatamente 5 segundos para responder com a verdade. Por que você fez isso com meu pai? Por que você pisou na mão de um idoso que só queria comer? 5, 4, 3. Porque ele me irritou. A verdade saiu num jorro desesperado, porque eu estou cansado de ver gente pobre sujando essa calçada, porque eu tenho o poder aqui e quis usar, porque ele parou, percebeu o que tinha dito, cobriu a boca com a mão como se pudesse empurrar as palavras de volta. Obrigado pela confissão. O Dr. Davi falou, tirando o celular de novo, eu tava gravando. Você sabe o que é fascinante nessa história toda? Que a vingança que o Dr. Davi tá prestes a executar não vai envolver cadeia, não vai envolver processo. Vai ser algo muito mais criativo, muito mais cruel, muito mais educativo. Se você quer ver um advogado brilhante dando uma aula de justiça social, na prática, você não pode perder o que vem agora. Deixa o seu comentário, justiça ou perdão. Eu quero saber o que você faria e compartilhe esse vídeo. Essa história precisa viralizar, ela precisa ser vista, precisa ser discutida. Porque em algum lugar do Brasil, neste exato momento, outro seu Raimundo está sendo humilhado. E talvez, só talvez, essa história faça alguém pensar 2 vezes antes de ser covarde com quem não pode se defender. Roteiro humanizado, O Preço da Arrogância Imperatriz. Parte 4 final, versão narração natural. O Dr. Davi olhou para o segurança de joelhos, olhou para o pai ainda sentado no chão, olhou para a comida espalhada e tomou uma decisão não
seria uma decisão judicial, seria uma decisão humana. Uma lição que Bragança jamais esqueceria. Levanta, Bragança. A ordem foi dada com frieza cirúrgica. O segurança obedeceu, trêmulo, usando a parede como apoio. As pernas mal suste entavam o corpo. Doutor, Silêncio. Você vai fazer exatamente o que eu mandar. Exatamente, sem questionar, sem hesitar. Ou eu aperto um botão no meu celular e esse vídeo vai pro delegado, para o jornal, pra TV, pra todo canto. Você vai virar o homem mais odiado de Imperatriz. Entendeu? Sim, senhor. Entendi. O Dr. Davi caminhou até a Helix, abriu a porta traseira. De lá, tirou uma sacola de papel craft elegante com o logotipo dourado bordado do restaurante lá. Jardim, o estabelecimento mais caro e exclusivo da cidade, onde um almoço para uma pessoa custava facilmente R$400. Dentro da sacola havia o almoço que ele havia encomendado para comemorar a vitória de uma causa milionária, filé mignon ao molho de vinho do Porto, com redução de cogumelos selvagens, risoto de açafrão com lascas de trufas negras importadas, aspargos grelhados com azeite extra virgem espanhol, uma taça de vinho Chateau, Margot francês de R$1.800 a garrafa, e uma sobremesa de petit gâteau com sorvete de baunilha de Madagascar. Ele voltou segurando a sacola. O cheiro requintado da comida francesa invadiu o ar abafado, criando um contraste brutal com o cheiro de poeira, suor e comida simples espalhada no chão. Bragança olhou para a sacola, confuso, com um pingo microscópico de esperança iludida. Será que o doutor ia oferecer a comida como gesto de paz? Você disse que a comida do meu pai era lixo, que era lavagem, que fedorava. O Dr. Davi falou, abrindo a sacola lentamente, teatralmente. Então eu presumo que você tem um paladar refinado, que você só come coisa boa, coisa... Cara, estende as mãos, palmas pra cima, como? O segurança não entendeu. Estende as mãos, Bragança, agora. Tremendo, sem entender o que estava acontecendo. O supervisor estendeu as duas mãos para frente, formando uma concha com as palmas, calejadas voltadas para cima. O Dr. Davi abriu o recipiente térmico do filé mignon. A carne estava perfeitamente mal passada, rosada no centro, suculenta, coberta por um molho escuro aromático que custava sozinho R$80. Ele virou o recipiente. A carne caiu diretamente nas mãos do Bragança. O molho quente escorreu entre os dedos, pingando no uniforme preto impecável, manchando a farda que ele tanto orgulho tinha. Segura firme, ele ordenou. Depois veio o risoto cremoso, dourado, perfumado, com lascas finas de trufa preta que custavam R$300 os 100 gramas. O Dr. Davi despejou o risoto por cima do filé. A massa grudenta escorreu pelos braços do segurança, manchando as mangas da camisa tática, caindo no chão, depois os aspargos, depois o molho, depois a sobremesa, depois o vinho. Tudo, ele virou tudo nas mãos do homem que tinha chutado um prato de arroz com feijão. R$1.200 de comida fina desperdiçada, derramada como lixo, nas mãos de um homem que estava começando a entender o tamanho da humilhação. Agora, Bragança, você tem uma escolha muito simples. O Dr. Davi se aproximou, falando bem baixinho, quase sussurrando no ouvido do segurança. Você pode se abaixar agora, na frente de todo mundo, e comer essa comida cara com a mão suja. Do mesmo jeito que você queria que meu pai comesse arroz do chão, ou você pode largar tudo e ir embora. E amanhã de manhã esse vídeo estará na primeira página do portal de notícias com a manchete: segurança agride idoso e é preso por crime hediondo. Você escolhe. 10 segundos, a rua estava em silêncio absoluto. Carros tinham parado para assistir, moradores estavam nas janelas, filmando com celulares. O mundo inteiro estava assistindo aquele julgamento público. Bragança olhou para a comida escorrendo entre os dedos. Olhou para o seu Raimundo, que observava tudo em silêncio. Olhou para as janelas cheias de testemunhas. O orgulho dele, a arrogância, a falsa superioridade, tudo estava sendo esmagado publicamente. Ele era agora o que ele tinha chamado o velho de ser. Lixo humano. Ele começou a se abaixar lentamente, as pernas dobrando, os joelhos tocando o asfalto que queimava. Exatamente como tinha queimado o seu Raimundo. Ele estava a centímetros de levar a mão suja de molho até a boca quando chega. A voz não veio do Dr. Davi, veio do seu Raimundo. O velho se levantou com dificuldade, segurando as costas doloridas. Ele caminhou devagar até onde o Bragança estava ajoelhado. Colocou a mão no ombro do segurança e puxou ele para cima com uma força surpreendente para alguém tão magro e frágil. Levanta, moço. Ninguém come do chão, ninguém, nem eu, nem você, nem bicho. A voz do seu Raimundo estava calma, mas firme, carregada de uma autoridade moral que não vinha de dinheiro ou poder, mas de dignidade conquistada através do sofrimento.
Pai, o que o senhor está fazendo? O doutor Davi não entendia. Esse homem te humilhou, e se eu deixar você humilhar ele de volta, eu vou estar descendo ao nível dele, meu filho. O seu Raimundo olhou nos olhos do filho. Eu te criei melhor que isso. Eu não quebrei as costas 30 anos carregando cimento para ver você virando algoz. Você é advogado, você defende justiça. Então faz justiça, não vingança. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O doutor Davi olhou para o pai. Viu as lágrimas nos olhos cansados. Viu a sabedoria de décadas. E algo quebrou dentro dele. Não era mais raiva, era vergonha. Vergonha de ter quase se tornado aquilo que ele odiava. Bragança caiu de joelhos novamente. Mas dessa vez não era por medo. Era por gratidão, por choque. Por não conseguir processar o fato de que a pessoa que ele havia agredido estava agora salvando ele da própria humilhação. Me perdoa, seu Raimundo. Me perdoa, pelo amor de Deus. A voz saía entre soluços. Eu sou um lixo. Eu sou tudo o que eu chamei o Senhor de ser. Eu não mereço esse perdão. Você não merece mesmo. O velho falou com honestidade brutal. Mas eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo pelo meu neto. Pela minha neta, para eles não crescerem vendo o avô deles se tornando cruel. Agora, levanta, vai para casa, abraça seus filhos e pensa se é assim que você quer que eles te vejam, como um homem que pisa em idoso. O Dr. Davi respirou fundo, pegou o celular, olhou para o vídeo gravado e, na frente de todos, apertou deletar. O processo foi cancelado, a vingança foi cancelada, mas a lição foi dada. Bragança, você está demitido, mas não por mim, pela sua própria consciência. Vai para casa, pensa na vida, e quando você acordar amanhã e olhar no espelho, decide que tipo de homem você quer ser. O ex-segurança saiu cambaleando, chorando, destruído não por violência física, mas por ter encontrado misericórdia, onde só merecia ódio. E essa misericórdia doeu mais que qualquer soco. O doutor Davi abraçou o pai. Desculpa, pai, eu quase me perdi. Não se perdeu não, meu filho. Você só esqueceu por um momento. Mas agora lembrou. Vamos pra casa. Vamos comer juntos. Eu, você e a Mariazinha. Os dois entraram na Relax, deixaram a bicicleta velha lá, como um monumento silencioso daquela tarde. No dia seguinte, o Dr. Davi voltou, pegou a bicicleta e a colocou emoldurada na parede do escritório com uma placa. Lembre-se sempre de onde você veio. 6 meses se passaram. O seu Raimundo nunca mais precisou fazer entregas. O filho abriu para ele uma pequena lanchonete no bairro da Caema, que servia marmitas a preço de custo para trabalhadores. O nome? Marmita da Dignidade. E o Bragança, ele foi visto 3 meses depois trabalhando como auxiliar de limpeza num hospital, sem uniforme tático, sem arrogância, apenas um homem reconstruindo a própria humanidade, tijolo por tijolo. Dizem que quando ele vê um idoso na rua, ele abaixa a cabeça e oferece ajuda. A lição daquela tarde foi simples, mas devastadora. A verdadeira força não está em esmagar quem é mais fraco. Está em levantar quem caiu, mesmo quando esse alguém não merece. Agora me responde uma coisa. Se fosse você no ar do seu Raimundo, você teria tido essa grandeza de alma? Você teria parado a vingança? Comenta aqui embaixo com sinceridade. E se essa história te tocou, se ela mudou alguma coisa em você, compartilhe agora no grupo da família, no status, onde for, coloca de legenda, a marmita que mudou uma cidade. Porque histórias assim precisam ser contadas. Elas precisam circular, elas precisam lembrar a humanidade do que realmente importa. Obrigado por ter ficado até o último. Segundo, você é raro. Você busca substância num mundo de superficialidade. Se inscreve no canal, ativa o sino, porque aqui a gente não conta história para passar o tempo. A gente conta história para transformar vidas. Fica com Deus. Fica com Deus. Um abraço no seu coração e lembra sempre, o mundo gira. Planta bondade hoje, porque amanhã você pode precisar colher misericórdia. Até a próxima história. Tchau.